Buen día a todos. Bom dia para todos que estão aqui conosco hoje. Meu nome é Desiree Lopes de Maturana e eu trabalho aqui para a América Latina e aqui do Chile. Eu gostaria de dar as boas-vindas para todos vocês, os que estão seguindo a nossa transmissão aqui no terceiro evento virtual que está conformando esta 12ª Assembleia. Eu gostaria de lembrar a todos os senhores que estão nos seguindo pelo Facebook e também pelo YouTube. E nós também contamos com interpretação para português e para o crioulo haitiano. Obviamente, gostaria que eu estou muito feliz e honrada de estar aqui nesta assembleia no dia de hoje. E durante o mês de outubro, todas as quintas-feiras, nós vamos compartilhar e pensar sobre muitos assuntos interessantes, sobre os sujeitos de condições de direito. E hoje nós nos convocamos para falar de um assunto tão importante como um dos anteriores, ou seja, o sentido da diversidade e da impulsão superação das discriminações e a interseccionalidade e conver. Sendo assim, o convite é para pensarmos em vários pontos, vários tópicos no sentido da diversidade que nos dão uma perspectiva mais inclusiva, não violenta também. Por isso, gostaríamos, então, que este evento seja uma oportunidade de diálogo para todos nós, entre vozes distintas, nos seus distintos lugares, para que nos tragam, digamos, mais pontos diferentes sobre toda essa educação que nós queremos fortalecer aqui na América Latina e no Caribe, para que nós possamos avançar desde a palavra para, digamos, a ação, de uma maneira procurando um profundo sentido humano, para então nos trazer justamente essa temática no dia de hoje, e vamos falar também dos assuntos anteriores, e eu gostaria de passar a palavra agora para Nelce Lissaraço, coordenadora geral da CLAD. Por favor, Glad, Nelce, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia a todos os que estão aqui conosco no dia de hoje. Estou muito contente, muito emocionada neste terceiro evento, com tanta gente maravilhosa que nós temos entre nós. De fato, para seguir, digamos, o caminho, como a Desirê nos contava, sobretudo para as pessoas que não estiveram nos eventos anteriores, que no primeiro evento nós falamos sobre o assunto, sobre o tópico dos sujeitos do direito humano para a educação e a sua perspectiva, seu ponto de vista. Nesta sessão, nós identificamos obstáculos e também possíveis caminhos em âmbito nacional, regional e global para avançarmos nesta luta na qual que nós estamos sendo convocados, que é o exercício pleno do direito humano para a educação. Alguns desafios identificados neste primeiro evento, há 2 semanas, foi justamente os fundamentalismos, o pensamento e as tendências fundamentalistas conservadoras de direita, a privatização da educação e a despolitização também dos docentes, o vaziamento do sentido da educação e também a redução dos orçamentos da União para a educação pública. No que diz respeito aos caminhos alternativos a serem tomados, nós pensamos especificamente na incidência e na importância das condições do exercício dos sujeitos mais vulneráveis na nossa sociedade, mulheres, pessoas, mulheres negras, indígenas e pessoas de diversidade sexogenérica, também pessoas com portabilidade de deficiências, com pouca mobilidade, estudantes também, bem, ou seja, a grande maioria da nossa sociedade. Desta forma também, falamos da importância de articular uma rede com os atores da sociedade civil, global, regional e local, os docentes e os jovens, bem como também que é uma ótima oportunidade para conseguirmos os objetivos que nós queremos alcançar, a educação que nós queremos. Este foi o primeiro evento. No segundo evento, nós continuamos, então, repassando justamente isso tudo, falando do direito dos estados como garantia desse direito e refletindo sobre o público estatal e o papel do Estado. Então, ratificando, obviamente,
esse papel mencionado anteriormente, como de garantia, única garantia dos nossos direitos, o único, digamos, fiador dos direitos da nossa educação. E nesse bate-papo, nós destacamos 3 dimensões do público estatal importantes: a gratuidade, a qualidade e a participação. Obviamente, no que diz respeito à gratuidade da educação pública, é uma condição inegociável, ou seja, uma condição sine qua non, sem a qual podemos, digamos, ter uma educação de maneira que nós precisamos, digamos, quebrar as barreiras dessa desigualdade e abrir essas possibilidades de mobilização social e de universalização efetiva dos direitos para todas as pessoas ao longo de toda a sua vida. A qualidade, por outro lado, a qualidade mais que nada, nesse diálogo nós tivemos, está muito vinculada justamente com a igualdade e com a equidade, com pontos transformadores dos quais falaremos hoje também. Tudo isso, obviamente, para que a gente possa, digamos, ir aos poucos relacionando, recuperando todos os tópicos. Também foi mencionado uma situação adaptável, acessível para todos e que as pessoas possam, digamos, ter acesso a todo esse legado de uma maneira, obviamente, que, digamos, podemos concretizar esses direitos humanos e sempre vinculando isso com a formação dos professores, das equipes diretivas e também com participação da comunidade educativa e também com o financiamento suficiente e apropriado do nosso sistema público de educação. E como mais um aporte que, obviamente, que acabou nos provocando bastante, se bem me lembro, a Andresa, justamente, ela falou da importância da estética na educação, a importância de termos aulas bonitas, salas bonitas, espaços limpos e cômodos, serviços higiênicos adequados, tudo isso e todos esses elementos que fazem a qualidade da educação e também são, obviamente, um feito educativo, são um fato. No que diz respeito à gestação de discussão democrática e participativa, seguimos enfatizando a importância de fazermos e implementarmos espaços de participação interativa no nível micro, meso e macro, dentro das escolas, fora das escolas, incluindo sempre de maneira muito significativa os e as adolescentes, jovens, crianças como sujeitos centrais do direito humano para a educação e obviamente, e também como também os docentes. Nesse evento, nós falamos muitas vezes também da parte econômica e monetária do neoliberalismo, que obviamente não centraliza, digamos, esses interesses todos, de maneira que vai vulnerabilizando todas essas pessoas e vai agindo contra a educação pública, sempre piorando a situação de discriminação sistemática para alguns setores nos nossos países. Desta forma, então, nós chegamos justamente ao sentido da diversidade no sistema educativo, sempre em consonância com as reflexões que já fizemos nos eventos passados, sempre quando, obviamente, com o propósito de eliminarmos a desigualdade e essa abordagem de direitos interseccional, sempre em prol de uma educação transformadora e crítica. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelson. Eu tenho certeza de que temos ainda, digamos, muito para conseguirmos falando de mais outras tantas ideias importantes, de modo que nós todos sabemos que essa luta e essa incidência em política que nós podemos fazer é muito importante neste sistema, no sistema neoliberal, sempre que está, digamos, atentando contra o direito dos crianças e adolescentes e também na primeira infância. Sendo assim, nós estamos aqui trabalhando em conjunto. Agradeço a todos os senhores, agradeço essa campanha tão amorosa que nos convocou a todos, permitindo-nos, então, estarmos aqui todos trabalhando em prol disso tudo e sempre fazendo parte e participando desse chamado para a sociedade, que a sociedade também nos faz conosco, que é um imperativo político, ético fundamental.
E como disse Paulo Freire, a ética vai junto com a estética, de forma que, então, precisamos continuar trabalhando nisso tudo. E, aliás, no que diz respeito também, falando dessa síntese, desse resumo, que nós acabamos de escutar aqui através da Nelce, temos duas grandes convidadas aqui. Vão compartilhar a sua perspectiva, o seu ponto de vista dentro desse quadro, falando dos objetivos desse encontro. Vamos, então, começar com Iliana Lopriori Infante. Ela é da Venezuela, membro do diretor coletivo da CLAD, doutora em educação, especialista em direito infantil e diversidade, professora universitária, e escreveu vários e vários livros sobre a formação docente e a ressonância afetual, e é uma pessoa muito apaixonada pelo esse assunto, muito comprometida também com a educação. Tudo isso é um resumo muito pequeno, no final das contas, de tudo que ela já fez na sua vida. De forma que eu gostaria de passar a palavra para Eliana, para que ela possa compartilhar as suas reflexões, as suas ideias e também tudo que a apaixona. Por favor, Eliana. A interpretação pede desculpas, não estamos ouvindo. Agora sim. Sentir esse acolhimento aqui é um assunto tão... A interpretação pede desculpas, estamos com o áudio cortado da senhora Eliana. Nós estamos passando, justamente construindo um novo sentido para essa diversidade e também para que se puderem deixar que eu compartilhe a tela. A interpretação reitera que estamos com o som cortado da senhora Eliana. Aqui é o primeiro slide. Para nós, é algo crucial podermos começar com uma proposta. Se puder colocar no primeiro slide, eu agradeceria. Uma proposta diante dessa diversidade da inclusão. Nós temos uma ideia, justamente, de que no começo pode acabar implicando problematizar tudo isso. Mas temos essa problematização sem pensarmos e sem refletir. A gente acaba não perguntando qual é essa outra escola que seja pertinente nos tempos, hoje em dia e no futuro, com toda essa complexidade que nós temos aqui hoje em dia. Interpretação pede desculpas, estamos com sentidos hegemônicos e alienados, e também incluindo a diversidade e tudo isso. Quais são os outros sentidos diante desse quadro? Então, nós nos propomos justamente a pensar se nós estamos diante também de infâncias e juventudes que são diferentes, são novas infâncias. E diante de tudo isso, não podemos responder tudo isso com a mesma educação, mas é preciso uma nova educação e uma nova pedagogia que se adapte para tudo isso. Levando tudo isso em consideração, surgem novas relações implicando tudo isso, outras instituições e novos espaços. A proposta que nós trazemos aqui é a afetualidade. Essa afetualidade soa um pouco estranho para os ouvidos de uma pessoa e justamente para podermos transformar. Eu gostaria de... Porque a afetualidade não é a mesma coisa que as emoções, o que é externo, o que trabalhamos de maneira externa. A afetividade, a afetualidade transcende a afetividade. A afetividade é algo público, aberto, inclui todas as pessoas. E a afetividade é algo privado, é o meu espacinho, o meu recanto, digamos, de maneira que a afetividade implica a presença física e a afetualidade implica presença física e transcende isso. A gente pode se conectar com crianças africanas e de outros lugares, sonhar com outras pessoas e também aqui em espaços virtuais, e trabalhamos sempre a partir dessa perspectiva. Para nós é importante partir dessa diferenciação justamente nesse contexto para definirmos o que é a afetualidade desde um ponto de vista crítico, ressoa, digamos, com a empatia e que seja algo inclusivo, incluindo todas as pessoas, que tem muito compromisso ético e caracteriza justamente por tudo que diz respeito à palavra experiência, de sentirmos, de pensarmos, de agirmos juntos
para sermos com o outro e com as outras pessoas, para não sermos só conosco mesmo, mas sermos com os outros. Isso, então, nos convida a agir em consonância para podermos definirmos quais seriam os aspectos que a diversidade e a inclusão desde outro ponto de vista. Próxima diapositiva. Próximo slide, por favor. O novo sentido. O que isso significa? Que, digamos, nós reduzimos a inclusão para grupos, acaba reduzindo isso para alguns grupos específicos, certos grupos reduzem a inclusão para a perspectiva étnica. Não, nós estamos falando de inclusão, incluir crianças com outras capacidades ou outras necessidades educativas diferentes, inclui pessoas com outros gêneros, e tudo isso se abre. Nós estamos falando de diversidade, de um jeito não tão neutro, mas isso precisa, digamos, nos comprometer. A gente precisa se comprometer com isso. Existem certas palavras-chave no slide anterior, por favor. Nós vemos aqui, slide anterior, por favor, onde nós podemos perceber e notar que a diversidade e a inclusão só são possíveis se trabalharmos com base na equidade. Não só, digamos, um tratamento igual para todos, mas um tratamento pertinente às necessidades e às características de cada pessoa. Essa é a primeira diferenciação que nós temos que fazer, que dá um novo sentido para tudo isso. A equidade não é a mesma coisa que igualdade. E também, na diversidade é importante a pluridiversidade, que não quer dizer, não é a mesma coisa que metaverso, que quiseram nos vender justamente. Mas a interpretação pede desculpa, estamos com o áudio cortado da senhora Iliana. Por favor, próximo slide, por favor. Todas as minhas ideias estão no slide anterior. Próximo, por favor. Nessas ideias, nós vemos, então, justamente que no quadro desse reconhecimento, nós temos uma outra perspectiva, justamente, de lamentar-nos indignificante dessas realizações das outras pessoas, que acabam incluindo, de fato, reconhecer a dignidade, promovê-la e as atuações que ressignificam tudo isso. Nós estamos gerando mais inclusão e de maneira que acaba dignificando a essência humana. É importante justamente esclarecer o que seria as potencialidades. Não existe inclusão se não existe a possibilidade de autorrealização das crianças e também dos nossos jovens. Tudo isso acontece justamente por termos elementos diferentes. É fundamental a relação. Por isso é importante, a primeira infância é algo importante, é fundamental. As relações familiares são fundamentais, porque fazem parte dessa sintonia prévia, de maneira que acabam se transformando na afetualidade. E ao longo do nosso caminho escolar, nosso percurso escolar, é fundamental fazer essas interações, como dizíamos, com ética, com estética, com o prazer. E tudo isso passa, digamos, por esse trabalho de ressonância empática entre os corpos, ou seja, nós temos que ver desde a nossa sensibilidade como nos conectamos, como ressoar com os outros de uma maneira comprometida. Isso acaba implicando justamente, nós falamos então de uma abordagem não só humanizadora, mas também do com-ser. E quando nós assumimos isso tudo, assumimos que a diversidade não é uma coisa só respeitável, mas também que é exigível, ou seja, que nós precisamos que o outro seja a complementaridade de nós mesmos, porque eu sou a outra e o outro. Todo esse conceito, então, vem junto, de mãos dadas, com a afetualidade e com a diversidade na inclusão. Por isso que não pode haver transformação
se de maneira simultânea, digamos, se não houver também, digamos, esse processo de juntarmos tudo isso com os outros e conosco mesmo. Isso acaba implicando justamente nos nossos currículos, não somente o cuidado de nós mesmos, mas também dos outros. Esse cuidado das outras pessoas, nós estamos falando aqui de outras pessoas, da Pachamama, falando tudo isso ao mesmo tempo. Implica também começarmos com outros âmbitos sempre em ressonância, que são pessoas que possam sustentar essa pluridiversidade. Ou seja, a afetualidade é uma perspectiva e uma teoria. Um dos slides que nós acabamos vendo aqui está, digamos, sustentado. Próximo slide, por favor. Está estruturado e tem coerência. Essa coerência, então, entre todos esses termos que nós vamos explicar aqui no próximo, não vamos conseguir explicar tudo a contento, mas vamos conseguir sempre dizer que existe uma proposta. Nós não estamos enfrentando uma diversidade para todos os problemas e a exclusão sem nenhuma proposta. Não, nós temos uma opção e estamos apostando justamente para sustentar tudo isso com todos esses termos que estão aparecendo aqui. Ou seja, diante do patriarcado, nós temos uma proposta que é o fratriarcado, a irmandade. Ou seja, não só que nós façamos, digamos, mas que propomos também um novo relacionamento social. E para que todos possam ver justamente que existem novas propostas para trabalharmos toda essa informação docente, transformar tudo isso em política educativa, socioeducativa, e para que nós todos possamos chegar a essa transformação que estamos procurando. E gostaria, no próximo slide, por favor, e desde esta perspectiva problematizadora, que sustenta tudo, que é acolhedora, que abre tudo isso, nós não podemos também fazer isso sem ação. A ação é concebida como algo, como uma experiência, como o que acontece conosco. Interpretação peço desculpas, estamos com o áudio cortado. Não é qualquer atividade, desde a racionalidade instrumental para justamente propormos essa inclusão e essa diversidade. É por isso que nós terminamos então com perguntas que problematizam. Que experiência, então, você propõe para comover essa sensibilidade? Nós não podemos chegar à afetualidade sem uma sensibilidade específica. Que é esse processo de captura do mundo, contato com o mundo, com a natureza, com o outro. E também uma outra pessoa que se realiza com seus sonhos, que se realiza no processo, de uma maneira digna. E a próxima pergunta, então, para fechar isso aqui, quais experiências nós propomos para sustentar de maneira afetual a pluridiversidade ou o multiverso? Isso também acaba abrindo justamente o nosso leque para pensarmos, para propormos tudo isso que nós queremos, justamente. Não são receitas, não queremos receitas, queremos convites para construirmos um novo mundo, um novo possível, de maneira junta, todos juntos, em comunidade, e também nos atrevendo de maneira coerente, sempre propondo coisas novas. Que a inclusão não seja, digamos, uma coisa anexada. A diversidade, a pluridiversidade não é só, digamos, não é só algo, digamos, anexado, é um direito, é uma necessidade sentida, e para isso nós temos que propor coisas diferentes. Então, eu gostaria de abrir o espaço aqui para a próxima companheira, para que ela possa continuar aqui com o seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliana e Assis. Nós vamos, então, continuar aqui nosso trabalho e indo de encontro com esse sentido da diversidade, com uma inclusão, como disse, faz ressonância com os outros, com a dignidade, com intencionalidade, com alteridade, passando então desta sociedade tão individualista para uma sociedade mais coletiva, mais amorosa, que convoca mais as pessoas. Então, eu gostaria então de passar aqui a palavra para Dandara Oliveira. Ela tinha me mandado, digamos, aqui sua mini biografia, e eu vou então, é internacionalista e tem um mestrado em relações intrarraciais, especialista em juventude e também em com articulação em projetos
e projetos diversos. Trabalha com projetos sobre gênero, raça, juventude e educação, além de também pesquisar e escrever artigos sobre a interseccionalidade. Muito, muito interessante tudo isso. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Primeiro, eu queria me autodescrever, né? Sou uma mulher negra, com cabelos crespos, estou com uma camisa azul e falo do Rio de Janeiro. Queria dar bom dia a todo mundo, agradecer muito pelo convite. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre interseccionalidade, raça, mulher e educação, e para isso eu achei importante dar um passo atrás e trazer um pouco do conceito de interseccionalidade, que eu não sei se é algo que está nítido para todo mundo aqui, né, nesse grupo. Então, vou falar bem brevemente sobre o conceito, né? Interseccionalidade, ele é uma ideia, ele é um conceito que ele se criou muito antes da gente ter ele academicamente disponível para a gente, né? Ele vem a partir das experiências das mulheres negras nas suas vivências dos seus corpos, passando pelas relações sociais que estavam acontecendo, e só num segundo momento a gente consegue, com as mulheres negras sendo inseridas no mundo acadêmico, a cunhar esse termo, né? Então, o que ele quer dizer, basicamente? Ele quer dizer necessariamente a interseção de uma ou mais identidades, né? Aqui, nesse caso, quando ele surgiu, a gente estava falando necessariamente de gênero e raça, então, para tratar das especificidades que aconteciam com a mulher negra, né? E para mim é muito importante frisar aqui nesse breve contexto que ele vem muito antes de quando a gente tem o termo criado, né? Então a gente tem em 1848 um discurso de uma mulher negra numa assembleia nos Estados Unidos e que ela já ali contesta por que ela estaria sendo tratada de forma diferente das mulheres brancas naquele espaço. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Está dando retorno. E aí, então, a gente sai dessa perspectiva histórica e vem para entender, e aí vem os avanços, né, a partir desse termo e dessas mulheres negras e indígenas e de outras identidades nesse contexto acadêmico, e a gente vem transformar a interseccionalidade enquanto uma ferramenta de análise, né? Uma ferramenta de trabalho, né? Então, a interseccionalidade ela vem para a gente tirar o foco único, um segmento único enquanto a gente vai analisar. Então, por exemplo, se a gente vai pensar em educação, a gente vai pensar na comunidade escolar que está em volta daquela escola. É importante que a gente pense quem são aquelas pessoas. Então, no contexto do Brasil, é muito importante que a gente pense onde está aquela escola, se é num ambiente de favela, se é num ambiente de classe média, quem são as pessoas que estão frequentando aquela escola, majoritariamente pessoas negras ou não. Enfim, então a gente precisa ter esse olhar global, esse olhar macro, para poder a gente ter uma análise um pouco mais próxima da realidade. Então, é importante que a gente use a interseccionalidade como essa ferramenta de análise, né? Ela vem um pouco na contramão, né, dessas lentes de foco único que deixou, né, o espaço das desigualdades sociais continuarem naquele espaço, né? O uso vem com a resposta dessas mulheres negras. Então, ela permite te olhar vários segmentos quando você quer analisar, e aí, para políticas públicas, ela vem ela cai como uma luva, né? Porque a gente quer ter esse olhar global sobre aquele espaço que a gente quer incidir, sobre aquele grupo que a gente quer analisar e propor soluções. E aí, no contexto da educação, a gente tem que pensar também que a educação ela é um contexto universal, ela é uma política universal, mas a gente também entende, e no contexto brasileiro isso fica muito evidente, as dificuldades da gente colocar em prática essas políticas universalistas, né? Principalmente levando em consideração que nenhuma esfera aqui no Brasil está imune de racismo e sexismo, enfim, né? Então, a gente
entende aqui no Brasil o racismo como algo estrutural da nossa sociedade, né? Então ele está em todas as nossas estruturas e a escola e a educação não fugiria disso, né? Então a ideia é a gente usar a interseccionalidade um pouco para fugir dessa utopia de universalidade, né? Quando a gente está sendo universal na educação, alguém está sendo privilegiado em detrimento de uma outra pessoa. E no contexto brasileiro, a gente pode observar que a juventude negra, indígena, quilombola, no geral, está sendo preterida em detrimento dessa juventude dos estudantes brancos, né, no geral. E as meninas em detrimento dos meninos, né? Então, isso fica bastante evidente. Daqui a pouco eu vou trazer uns dados para a gente olhar um pouco para isso. Então, a gente tem o racismo e sexismo atuando de forma efetiva, de forma forte, para a não universalização dessa prática, né? Então, a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve, através da luta dos movimentos negros, indígenas, a efetivação de leis para ensino de cultura negra, cultura afro, e as diretrizes de educação indígena e quilombola. E essa luta vindo muito em resposta de como a universalização não funcionava, né? Porque a gente precisava de instrumentos legais, de marcos legais, para que a gente tivesse efetivado a diversidade e a importância de estudar outras epistemologias e outras culturas que não a do branco europeu, né, que estava sendo imposta. Então, a gente entende que nenhuma esfera social está imune aos efeitos do racismo e do sexismo. A gente entende também que a gente enfrenta uma conjuntura que os princípios de direito e equidade não necessariamente orientam as ações do Estado, e que a ausência dessas políticas públicas com esse olhar interseccional, ela resulta no aprofundamento das desigualdades, né? E também que a educação somente se tornará um direito humano quando a gente tiver quando ela for um instrumento sem as imposições dessas hierarquias sociais, né? Então, é importante ter esse olhar de como a interseccionalidade ela pode ser um instrumento muito positivo e muito de ajuda para a gente pensar a política pública, para a gente pensar a educação, para a gente pensar na escola, né? E aí, para ilustrar um pouco isso, indo já para o meu terceiro ponto, eu trouxe aqui, vou trazer umas informações de uma pesquisa que o Guelé 10 fez aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil em 2020, sobre meninas negras, educação e pandemia, né? Como estava sendo a educação dessas meninas negras no contexto dessa pesquisa, especificamente na cidade de São Paulo. E aí, os dados dessa pesquisa vêm apresentar para a gente algo que a gente, né, instintivamente já sabia, né? Mas eles vêm apresentar que essas desigualdades raciais e de gênero, elas se constituem como organizadoras dessas hierarquias sociais. As meninas negras foram, de fato, mais afetadas negativamente pelo ambiente, né, da Covid da escola, né? Como ficou essa educação no Brasil nesse momento da pandemia, né? Então, por exemplo, a gente verifica que 70% das pessoas, quase 71% das pessoas que responderam as perguntas estavam realizando tarefas escolares durante a pandemia, mas quando a gente traz a interseccionalidade como ferramenta de análise e vai organizar esse dado por gênero e raça, a gente percebe que as meninas negras, só 58% delas estavam fazendo tarefas escolares nesse momento da pandemia, em detrimento de 76% dos meninos negros, 87% das meninas brancas e 92% dos meninos negros. Então, a gente vê que a pirâmide social, a pirâmide social brasileira, né, que o homem branco está no topo e a mulher negra está na base, ela se reflete também nesses dados
da educação e do acesso à educação nesse momento tão importante que foi o momento de pandemia, né? E aí é bom trazer também uma outra pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, em 2015, pela Kimberly Crenshaw, que é uma mulher negra que foi a acadêmica que cunhou o termo interseccionalidade, né? Então, ela é detentora, né? Ela criou o termo, mas esse conceito é uma experiência que todas as mulheres negras passam, né? Mas, enfim, ela fez uma pesquisa sobre as meninas negras em Boston e a escola, e ela também pôde perceber que as meninas negras recebiam menos atenção dos profissionais de educação em detrimento dos outros alunos, né? Meninos brancos, meninas brancas e meninos negros. Então, é muito importante que a gente consiga colocar na nossa prática de pesquisa, de olhar enquanto professores, né? Enquanto gestores de educação, a interseccionalidade, porque aí a gente consegue desmembrar esses dados e entender de fato, né, com quem que a gente tem que trabalhar mais ou menos. E aí, para não falar que eu só trouxe dados negativos, né, assim, meio tristes, eu queria falar um pouco do SETA, que é o projeto que eu represento e que por exemplo, a Campanha Nacional de Direito à Educação aqui no Brasil também faz parte desse projeto com a gente, como uma possível solução, né? Como a gente olha esse cenário, no caso aqui brasileiro, que a gente tem o racismo e sexismo forte e atuando diretamente na instituição da escola, como a gente consegue reverter, né? Ou anular esses efeitos. Então, o projeto, por exemplo, a gente está consolidando um sistema de educação pública no Brasil, e isso só vai ser feito através de forma colaborativa. A gente entende que a gente precisa de todo mundo quando a gente fala de educação. E aí os nossos parceiros nessa caminhada, o Guelé 10, o NEAFRO, a Campanha Brasileira, como eu já falei, a Ação Educativa, o CONAC e a Maquiraeta. Então, a gente pega a interseccionalidade de gênero e raça e de acessibilidade, porque a gente também traz acessibilidade para o centro, como um princípio e um processo, né? Ele é uma lente que a gente olha o mundo, ele é uma ferramenta de análise para a gente entender e pensar essa atividade do projeto, mas ele é um processo também do projeto. E aí, para isso, a gente entende que a gente precisa atuar em várias frentes. Então, articulação com órgãos governamentais, formação de professor, formação de gestor, construção de materiais que abarquem essas diferenças e diversidades, criação de dados que consigam evidenciar essas lacunas, né, e para onde ir também, proximidade com a comunidade escolar, porque isso não tem como, a gente precisa seguir dessa forma. Comunicação com a sociedade, porque a gente também precisa que toda a sociedade esteja junto nessa, né? E fortalecimento dos jovens, dessa juventude que está nas escolas e que precisa se ver parte desse processo também. Então, eu acho que é um pouco isso assim, que eu queria trazer, da gente propor esse exercício, da gente usar essa teoria, né, a princípio uma teoria, mas também usar ela como ferramenta mesmo para o nosso trabalho no dia a dia. Qué interesante, Dandara, y profundo lo que... Muito obrigado, muito interessante tudo que você disse. Falar da interseccionalidade é algo muito, parece que talvez seja fácil justamente para você, quando a gente fala assim, mas aprofundar isso, a gente espera ter compreendido justamente a complexidade de tudo isso, sendo algo muito complexo, parece. Inclusive para as pessoas que estão, digamos, olhando isso de fora. Mas, então, neste sentido, é muito importante, justamente como você dizia, assumir isso como uma ferramenta, pois, digamos, possível de ser utilizada, justamente que possa ser inserida e utilizada
E, obviamente, de maneira que possamos encontrar distintas maneiras para que a gente possa ir avançando com tudo isso. Sempre nos dando um respaldo, com o respaldo jurídico e também gerando para essas tarefas. Esperamos que nós, então, possamos avançar com esses direitos, com essa educação, com essa nova educação que você nos propõe, e justamente dentro desse nosso quadro jurídico, nosso quadro marco jurídico. Muito obrigada, Dandara, e também gostaria de comentar que a próxima pessoa que vai nos falar aqui será, que estão nos observando, as pessoas que estão nos ouvindo, também possam, digamos, dar sentido para tudo isso. Peço, então, gostaria de cumprimentar todas as pessoas da Bolívia, de Bogotá, da Argentina, outros do Peru, da Universidade Nacional da Guatemala, Uruguai, todos esses estudantes da Faculdade de Humanidades do Uruguai. Aqui na Costa Rica também temos pessoas que estão nos acompanhando e também da Rede de Educação Inclusiva da Colômbia e também de outras, para que possam, também gostaria de agradecer e dar aqui, sempre estamos todos aqui reunidos, tentando dar um novo sentido e ressoando com o que estamos sobre o que estamos conversando. Mas então, vamos passar, depois dessa interessante apresentação, vamos para o próximo bloco. Vamos começar aqui com Thaís, da oficina do Escritório Regional da CLAD. Por favor, Thaís, a palavra é sua. Olá para todos. Gostaria de cumprimentar a todos os senhores aqui que estão conosco. Aqui nós da CLAD, é muito interessante ver todas essas pessoas, escutar todas essas pessoas que estão no Brasil, ouvindo a partir de outro idioma, tantas pessoas diferentes aqui. Gostaria de agradecer, Dandara, pela sua apresentação e também por tudo que nos trouxe no dia de hoje. Eu gostaria de lembrar a todos os senhores que vocês podem participar me enviando suas perguntas pelo chat. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Daís Yerbolino, sou branca. Eu uso óculos rosa. Eu estou com uma camiseta mais escura, estampada. E eu sou uma mulher branca. Também é importante porque eu sou uma mulher brasileira. E no país, como Dandara disse, se o fato de ser brasileira no Brasil é um privilégio, acaba nos gerando muito privilégio. Pois Dandara falou um pouco sobre a intersectorialidade e gostaria, então, de saber um pouco de todos os senhores. Nós temos aqui alguns minutos sobre essa problemática, ou seja, como trabalhar isso na educação. Eu gostaria de lembrar a todos os senhores que nós temos um objetivo claro, que é justamente a justiça social e a igualdade social. E não haverá, obviamente, não haverá justiça social se não exterminarmos ou extinguirmos a desigualdade. Não existe, digamos, estamos falando da América Latina, que é uma das regiões mais desiguais no mundo. Todos esses aspectos que nós vimos, como Dandara nos falou, o tema da raça, do gênero, das deficiências. Gostaria, então, de fazer justamente uma pergunta para todos: como vermos tudo isso a partir, digamos, do nosso ponto de vista mais regional? E quais seriam as questões que nós temos que pensar? Você falando da nossa experiência rumo, digamos, à justiça social de uma maneira mais regional. Como faríamos isso? E também eu vou ler um pouco dos comentários aqui, de Maria, que disse sobre introduzir novas. Também gostaria de também falar um pouco do que a Maria disse. Falamos de outras problemáticas que acabam aparecendo. O que mais que eu posso encontrar aqui que encontramos? É bom lembrar que nós temos o serviço de interpretação, que é justamente para podermos ampliar e facilitar a comunicação de todos os senhores e senhoras. Talvez Maria, Marta, se vocês quiserem, vocês também podem escrever suas perguntas no chat para que nós possamos trabalhar elas.
Por favor, se puder interromper, existe uma questão aqui no que diz respeito ao tempo. Temos aqui o segundo bloco e temos 4 apresentações, então nós não vamos dar a palavra para ninguém, nós continuaremos. Por favor, enviem suas perguntas no chat e nós depois retomaremos tudo isso. Sendo assim, então, eu vou apresentar aqui. Nós temos muitas coisas de que falar, muitas coisas para pensar, e gostaria de saber justamente qual é a perspectiva dos docentes e também saber qual é a perspectiva de todos os estudantes que estão aqui conosco. Sendo assim, então, nós temos depois uma rodada de perguntas, mas para começar, gostaria de convidar Marcela Campos Sais. Ela vai falar sobre a perspectiva dos professores e da sua formação. Ela é doutora em educação, coordenadora de seminários de graduação e pesquisa e é pesquisadora do Instituto de Pesquisa da Faculdade de Educação e Ciências Sociais da Universidade Central no Chile. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito bem. Gostaria então eu tinha preparado aqui uma apresentação, eu vou apresentar isso. Mais que nada, eu vou então organizar um pouco. Eu vou me apresentar, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho o cabelo mais ou menos ondulado, mais ou menos até um pouquinho antes dos ombros, e eu estou usando brincos. Para começar, gostaria de compartilhar a minha tela com os senhores e as senhoras, para que todos possam, digamos, acompanhar a minha apresentação de maneira visual. A primeira, aqui, digamos, da lógica da da capacitação dos professores, perguntar qual é a escola que nós queremos, que escola nós queremos justamente para essa justiça social, que escola nós queremos para a transformação. Isto é justamente a principal pergunta que nós poderíamos fazer para nós mesmos antes de começarmos e antes de pensarmos o que quer que seja no que diz respeito à formação dos nossos docentes. E justamente sempre reconhecendo que a escola surge como um lugar segregado. A escola surge como um espaço onde as mulheres digamos, não têm seu espaço, as pessoas com alguma deficiência também não têm espaço, somente algumas pessoas específicas têm espaço. Essa é mais ou menos a lógica de como começa tudo isso, o conceito de escola como nós conhecemos hoje em dia na modernidade. Sendo assim, é importante reconhecer que precisamos de uma transformação desde baixo e justamente algo que temos que pensar. Todas as escolas mantêm, digamos, uma lógica de coerção para o mundo adulto, justamente rumo, digamos, à vida adulta. É sempre importante pensarmos que o mundo adulto, ele, digamos, se coloca como o que decide sobre a infância e a juventude, o que é meio paradoxal justamente porque na escola, sobretudo, tem crianças, jovens e adolescentes e não adultos. Ou seja, não existe uma cultura social que está, digamos, cheia de representações e significado que nós não podemos nos abstrair e, sobretudo, hoje em dia, como no Chile, como no Brasil, em outros países, existem alguns assuntos que nós pensávamos que estavam já resolvidos, como, por exemplo, ninguém deveria ser machista, ninguém deveria ser racista, ninguém pode fazer apologia a ditaduras, as apologias da década de 70. Ninguém imaginaria, digamos, alguém invalidar os direitos humanos, e isso tem acontecido hoje em dia. Isso aparece na lógica de muitas das escolas. E sempre considerando tudo isso, reconhecendo isso tudo, precisamos entender o que nós queremos como escola. Uma escola é uma instituição coletiva, comunitária, democrática. E na democracia, isso significa participar, não ser representados, não representação do mundo adulto que aparece, que faz os jovens e crianças participarem, mas sim de que eles de fato participem. Mais que isso, aliás, às vezes a escola pode ser muito participativa quando a gente olha de fora, mas quando, digamos, a gente fecha a porta e voltamos ao século XVII. A sala de aula também é um espaço destinado para justamente colocarmos em ação, digamos, todas as nossas ideias e projetos.
é importante pensar a educação como justiça social, não só como um espaço de participação para certas pessoas. Não, justiça social é o espaço disso. Nesse sentido, temos um desafio fundamental justamente para formar os docentes, para dar justamente apoio para todas essas pessoas. Como deveria então ser esse docente específico? Obviamente inclusivo. Nas universidades que nós estamos formando nós temos a obrigação hoje em dia de formarmos professores que sejam inclusivos, ou seja, professor democrático, que faça a validação da participação dos estudantes. Um professor ou uma professora que tenha perspectivas de gênero. É impossível existir inclusão social se ainda as estudantes precisarem exigir educação não sexista, por exemplo, como aconteceu em 2018 no Chile, com justamente o mês de maio que foi feminista no Chile. Justamente, é muito complexo que uma escola possa ser democrática e inclusiva, que vá, digamos, rumo à justiça social, se estiver fechada para a comunidade, para o território no qual ela pertence, para que ela possa ser visibilizada, para que tudo isso possa ser visibilizado, para o conhecimento da infância, quem são, o que é infância, o que é juventude, e justamente o posicionamento contrário ao adultocentrismo. Sendo assim, a proposta para a nossa formação, a formação dos docentes, é justamente que nós possamos reconhecer o que é esse conceito de adultocentrismo, porque ele não é algo que surge do nada. E o adultocentrismo está baseado no capitalismo, no patriarcado. São conceitos hegemônicos que nos permitem manter essa hegemonia que está vinculada a manter o status quo, onde os grupos historicamente segregados, mais uma vez, continuam sem voz. Ou seja, cuidado, porque precisamos aqui prestar atenção, pode existir segregação interna, ou seja, não é mal visto, ou em muitos lugares, digamos, acaba se dissolvendo tudo isso, essa exclusão da escola. Os grupos historicamente segregados, justamente pela sua própria luta, conseguiram se integrar à escola regular. As mulheres, por exemplo, pessoas com deficiência, portadores de deficiência, crianças imigrantes que pertencem às zonas rurais, mas internamente, na escola, não necessariamente acaba gerando espaços participativos e democráticos e justos para todas essas pessoas. Outro ponto importante justamente é compreendermos o que são essas infâncias. O conceito dos direitos fundamentais da criança, não só de hoje, não só para o futuro, mas hoje, eles são o nosso presente. E justamente romper com esse despotismo do excesso de cuidado das crianças, onde as crianças não têm nenhum poder de decisão na escola, são invisibilizados, suas próprias possibilidades, sua própria lógica não é vista, de maneira que não existe uma vinculação harmônica, um vínculo harmônico entre o adulto e a infância, sempre se posicionando justamente a partir do adultocentrismo. Sobretudo nos países como no Chile, onde nós vemos que a juventude são justamente o que encabeça justamente certas transformações fundamentais para o devir político-social do país. Liberar esse conceito de juventude, desse olhar positivista que acaba instalando tudo isso não só num trânsito para a vida adulta e numa lógica ou seja, uma coisa muito biológica. Com 12 anos, você, digamos, dorme, quando acorda, você já é um jovem, e quando você tiver 18, você vai dormir e acorda como um adulto. Ou seja, essa lógica positivista que precisamos romper e quebrar na escola com o reconhecimento da juventude. Essa formação desse novo professor, dessas novas professoras para a inclusão e justiça social, que continua sendo, e eu insisto, um desafio fundamental para os espaços de formação regulares nas universidades e escolas, instalar esse quadro teórico justamente da compreensão deles, compreender o que é a infância, da lógica que abarca na sua
totalidade o adultocentrismo. Ou seja, é justamente aí, obviamente, isso não é tudo. A transformação da escola e também conseguir tudo isso acaba não dando conta de avanços mais intensos e globais. No entanto, existe justamente um aporte que a escola pode fazer para tudo isso, para esse território e para a cultura. Gostaria, então, como a Dandara, justamente ela nos deu um exemplo muito fundamental, muito doído também, de que continuem existindo essas incompreensões, dessas injustiças que existem na escola, que justamente tem a ver com esses números que ela deu. E a maioria das pessoas afetadas pela pandemia, no que diz respeito à escola, continuam sendo crianças negras. Existe um exemplo concreto que justamente fala dessa situação vivida de segregação de certos grupos que praticamente estão em desvantagem. Eu também gostaria de falar um pouco das palavras da Iliana, retomando isso, que nesta lógica de transformação da escola e na transformação do papel dos docentes, porque eu acho que aí tem um ponto muito importante, a diversidade não pode ser só um valor, digamos, não pode ser uma coisa que a gente valore e valorize. Não, tem que ser uma exigência que é reivindicada. Porque em muitos países nós temos certas políticas públicas que poderiam garantir justamente essa inclusão, incluir justamente a democracia de verdade na escola. E essas políticas públicas, por algum motivo, não estão garantindo isso. A cultura interna das escolas, nessa compreensão que nós estamos vendo, poderia, então, fazer, digamos, trazer algo para essa transformação que acabam requerindo essa nova lógica para a justiça social. Espero que eu tenha terminado aqui no momento correto. Muito obrigada, Marcela. También voy a pasar. No, ya, Também vou passar. Então, aqui, justamente, passar a palavra para dois estudantes, para que eles também possam nos aportar os seus pontos de vista. A primeira, Liz Polaudia, representante da Fundação Sarac do Paraguai, que acaba promovendo e se baseia na inclusão e na equidade, na igualdade das pessoas portadoras de deficiência. Liz, a palavra seria sua, por favor. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse espaço, no dia de hoje. Para começar, eu gostaria de retomar a palavra da Marcela, justamente recuperando. É fundamental tudo o que ela nos disse sobre a formação dos docentes, assim como também a Eliana já disse, o papel importante no momento da inclusão de todas as pessoas, na inclusão, na educação inclusiva das pessoas com deficiência. É importante que os docentes, a partir da sua função, do seu papel, possam fazer com que as pessoas portadoras de deficiência, dentro da sala de aula, possam participar de maneira ativa. Tudo isso é, obviamente, os docentes podem conseguir isso, isso vai acabar dependendo muito também da maneira com que ele faça tudo isso. A atitude com que o docente ou a docente incluem as pessoas com portadoras de deficiência é muito importante, é imprescindível, porque é justamente, se nós falamos de uma educação inicial, porque eu posso falar novamente da minha experiência própria, eu sou portador de deficiência hereditária, então eu passei por muitas etapas. É uma educação inicial, onde o docente, o aluno com portador de deficiência possa participar das aulas, isso acaba implicando que os estudantes e os companheiros possam também aprender possam conhecer como se faz a inclusão hoje em dia. Justamente para que esses companheiros com portadores de deficiência não fiquem num canto, mas que façam parte da sala de aula, participando, compartilhando, sendo sempre parte, sendo parte de todas as tarefas, e é fundamental justamente porque se possa fazer com muito cuidado. A interpretação pede desculpas, estamos com o som cortado da senhora Liz Paola.
para que tudo isso seja feito com empatia e além justamente do afeto que eu tenho com do meu aluno portador de deficiência, mas transcender com empatia, com predisposição, com entrega e com vocação, justamente como docentes. É muito importante para os docentes ter essa vocação de ensinar, que não só digamos, dar o conteúdo e ajustarmos justamente para que o meu aluno portador de deficiência possa compreender, mas fazer com que ele faça parte desse processo de todo, fazer com que todos possam participar. Justamente como falávamos, com deficiência, raça, gênero, fazer com que todas essas pessoas seja uma educação para todas as pessoas. E também outro ponto importante e fundamental é justamente entendemos que essa vocação, que essa empatia são importantes, porque os nossos alunos com portadores de deficiência, eles vão avançando nesse processo. Muitas vezes pode acontecer que os docentes acabam, digamos, utilizando essa empatia e da sua predisposição, mas faz isso. A interpretação pede desculpas, estamos com o áudio cortado da senhora Liz. Mas, digamos, no nível universitário, quando estão na universidade, os docentes não levam tanto em consideração, às vezes, nossas necessidades, de forma que a educação inclusiva ela acaba estando presente justamente por certas normativas e leis, quando, na verdade, é, digamos, um valor, ou é, digamos, ou, talvez a minha escola ou o colégio não são inclusivos porque, digamos, eu tenho uma pessoa com portadora de deficiência, mas sim, precisa ir além disso. E o trabalho tem que partir do papel do docente na sala de aula, para que ele faça aqui todos os dias, dos seus ajustes que ele faz no conteúdo, para que os alunos todos possam participar nas tarefas e com as tarefas, nas atividades. É muito importante fazermos com que essa inclusão seja justamente a partir do interesse verdadeiro, sempre para sensibilizarmos o ambiente educativo no que diz respeito à educação e à inclusão e à justiça social. É muito importante, então, construir uma educação inclusiva. Quando nós falamos de pessoas portadoras de deficiência, é preciso construir isso entre todas as pessoas. Nós, eu como docente, e não pensar que o docente tem que encontrar estratégias pedagógicas para o meu aluno com portador de deficiência, mas construir com todos eles e dar espaço para que essa pessoa tenha a voz e seja a voz e diga exatamente qual é a melhor maneira que essa pessoa pode aprender ou pode adquirir as informações que querem ser passadas. E não somente mas também construir isso conjuntamente com os companheiros, porque muitas vezes, se nós não prestamos atenção nos nossos companheiros, nossos alunos portadores de deficiência, eles têm uma boa ideia de como incluir esse companheiro portador, porque eles convivem com ele. Já aconteceu comigo muitas vezes de que existiam tarefas quando eu era menor, digamos, quando eu estava no primária, e eu não fazia algumas tarefas porque a professora tinha esquecido de ajustar alguns conteúdos para mim, e o que os meus companheiros procuravam encontrar uma maneira de que eu pudesse fazer essas tarefas. Um momento, por exemplo, de fazer como a gente vai fazer arte plástica. Eu não posso pintar, por exemplo. Não consigo desenhar. Eles desenhavam e faziam, digamos, o relevo e mostravam como eu poderia, digamos, fazer o contorno desse desenho e pintar. Por exemplo, digamos, exemplos bem básicos, mas são exemplos que nos ajudam a compreendermos a construção da educação inclusiva. Devemos fazer entre todas as pessoas, sempre possibilitando que todos os atores possam participar,
o docente, obviamente, conhece todas as abordagens e com todo o conhecimento que ele tem, mas também compartilhar isso e chegar a um consenso, digamos, com as próprias portadoras de deficiência e com seus companheiros. Gracias, Liz. Muito obrigada, Liz, pela sua participação. Gostaria, então, agora de chamar para Luna Solares, é uma estudante de 14 anos, vive na Guatemala. É mestiça, com origem maia e inca, e é uma estudante nos secundária, ou seja, é uma educadora popular e voluntária para, na organização Jovens para a Vida, e trabalha para que os direitos de todas as pessoas sejam respeitados, entre eles, obviamente, o direito à educação. Bom dia para todos os senhores e senhoras. Meu nome é Luna Solares e eu gosto de ser chamada aqui Luna, e meu nome tem origem maia, Iklalam. Significa, e eu gosto que se me digam Luna. Me chamem Luna. Eu gostaria de compartilhar com todos os senhores a minha experiência aqui no que diz respeito à inclusão e à identidade na educação aqui na Guatemala. Como todos já sabem, existem muitos grupos étnicos e no que diz respeito à educação é algo muito complicado, porque podemos dizer que vamos incluir todas as pessoas na educação, mas temos que respeitar justamente seu pertencimento cultural, porque cada cultura tem sua própria visão. E nós temos que levar em consideração, não podemos juntar todos na mesma educação, por o que nós estamos tentando incluir todos, mas estão nos ensinando de que todo o idioma que só pode ser, que temos que falar é o espanhol, e temos que respeitar isso. E deveríamos também respeitar o idioma das outras pessoas, das outras etnias. Existem 22 idiomas de origem maia, mas o próprio Tinto e o Aritna. E muitas vezes esses idiomas acabam sendo perdidos por conta disso tudo. Nós incluímos todas essas pessoas, mas só ensinamos em espanhol e não respeitamos a sua cosmovisão. Nós precisamos aprender a respeitar os outros e também muitas vezes nós vivemos em áreas não urbanas, mas muitas vezes as pessoas que vivem em comunidades rurais precisam caminhar muitos quilômetros para poder chegar, e mesmo assim, com tudo que eles têm, para que eles possam continuar sobrevivendo. Muitas vezes nós podemos dizer que é isso, e vemos todas as outras condições dessas outras pessoas. Muitas vezes, essas pessoas precisam se levantar muito cedo e não podem justamente ir estudar porque eles precisam sobreviver. Nós, então, precisamos ver justamente isso. Muitas vezes vemos problemas a partir do ponto de vista das pessoas que moram na cidade, que moram perto dos centros comerciais, com avenidas. E muitas vezes nossos centros educacionais estão muito longe de tudo isso, mas não temos as mesmas condições. Ou seja, é possível fazer, sim, sempre um olhar positivo para Deus, mas precisamos também respeitar justamente o pertencimento cultural dessas pessoas. E é importante digamos, o assunto com as pessoas, os portadores de deficiência. Nós temos muitas pessoas portadoras de deficiência nas escolas, e isso não é respeitado nas escolas. Muitas pessoas sabem que as crianças são portadoras e as crianças são excluídas. E quando, digamos, conseguem fazer, digamos, essa mudança, porque acaba custando muito, porque antes não tinham, digamos, essa ideia de que poderiam trabalhar com essa criança. Essas pessoas, então, continuam trabalhando, e agora, no entanto, essas pessoas que estão, digamos, acabam trabalhando conseguem trabalhar com professores que os incluem, e muitas vezes acabam eles estão atrasados, eles estão tentando aprender, sempre, obviamente, a partir das suas deficiências, mas agora com a ajuda desses professores, pessoas que os ajudem a trabalhar, que possam participar desses centros educacionais.
Então, algo muito importante, todos nós possamos ver tudo isso. Como diziam minhas companheiras, precisamos ter empatia com as outras pessoas. Precisamos ter justamente ter equidade. Como muitos disseram, não é igualdade. Equidade é diferenciar, mas também compreendendo, digamos, as necessidades das outras pessoas. Entender que se uma pessoa aprende mais rápido que outra e pode ajudar as outras pessoas, nós temos que levar isso em consideração. Justamente, muitas vezes há pessoas que se sentem melhor que um companheiro ajude eles do que outra pessoa, porque, digamos, isso faz com que eles, digamos, se sintam incluídos, de maneira que nós, então, vemos a educação e vemos que os companheiros se ajudam a educar. Nós todos acabam sendo incluídos para que todos nós possamos ter pontos de vista diferentes de como aprender e como ensinar. Eu gostaria de convidar todos os senhores e todas as senhoras que possamos olhar, a partir do olhar de outras pessoas, como incluir os outros. Porque nós também, às vezes, somente olhamos a partir do nosso ponto de vista, mas precisamos contemplar o ponto de vista das outras pessoas. E como as próprias pessoas também têm seus problemas, como elas podem sobreviver e como podem aprender e como podem lidar com todas essas questões. Muito obrigada, aluna. E antes de passar aqui para a próxima, gostaria de pedir que todos pudessem fechar os seus microfones. Se você puder, então, entrar na sala de crioulo, porque você está na sala genérica e estamos escutando você. Muito obrigada. Nós vamos aqui continuar. Tudo isso é muito importante, que nós continuemos, não só no que diz respeito à raça, questão do gênero e de deficiência e da interculturalidade, mas também que possamos, desde o ponto de vista da diversidade de sexo genérica. Ou seja, gostaria de convidar aqui para que Davi possa participar. Aqui a Pérez, ele é ativista pelos direitos humanos e pesquisador. É secretário regional indígena da IUGA, que é a Organização Internacional da Comunidade LGBTQ, e ele vai falar sobre esse assunto, e é ex-diretor executivo da campanha boliviana pelo direito à educação. Ele é chefe nacional da gestão cultural da Fundação Cultural do Banco Central da Bolívia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, Davi. Por favor, a palavra é sua. Como você está? Eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas que estão aqui conosco, todas as minhas amigas, todos os amigues, todas amigas que estão aqui conosco, e eu estou aqui, é um desafio mais que nada, depois de ter ouvido essas pessoas essas falas tão importantes dos estudantes, e neste momento eu gostaria de me posicionar, gostaria de falar a partir do ponto de vista da Associação de Gays e Lésbicas da América Latina e do Caribe, justamente porque a agenda educativa, ainda que nós digamos, tenhamos feito a partir de tudo isso, temos, digamos, um convênio com a CLAD, de forma que, justamente para que nós possamos, digamos, passar por tudo isso e nos perguntarmos para podermos gerar uma educação para a diversidade, pelo direito à educação pública e com justiça social. Sendo assim, é importantíssimo que para que a gente possa analisar todos esses aspectos, ainda que existam tarefas concretas, podem ser desenvolvidas e pautas concretas, se não houver uma transformação do pensamento, da memória, do tempo, da memória e também dos movimentos que foram sendo gerados, que nós temos, obviamente, que intensificar tudo isso, mas não só como uma agenda, como de inclusão, mas também como uma pauta prática. E também está dentro do nosso estatuto, está dentro da nossa legislação, está dentro das nossas cartas enviadas aos nossos congressos, sempre, e a parte prática, justamente de nos perguntarmos como incorporar. E eu lembro muito bem, por exemplo, e todos os senhores devem se lembrar, o movimento feminista nos dizia
que o feminismo possui uma dívida com a educação, que é justamente, e a educação possui uma dívida com o feminismo, porque nós não conseguimos que essa agenda acaba se traduzindo e se retroalimentando, de tudo isso se traduza desde, digamos, um ponto de vista de transformação docente e também para uma educação pública que nós queremos. Ou seja, Iliana, Marcela, Liz, Luna, estão, digamos, justamente trazendo isso para nós, a partir das suas identidades, dos seus setores. Então, vou terminando justamente falando da interseccionalidade, que isso acaba abarcando todos os nossos corpos, porque existe a população LGBTQI indígena, existe população LGBTQI que faz parte de portadores de deficiência, existem pessoas indígenas, lésbicas, afrodescendentes, etc. Ou seja, acredito que toda essa pauta, toda essa agenda nos leva justamente a olharmos de uma maneira interseccional todas as violências, discriminações que foram sendo geradas historicamente e que hoje em dia, com essas experiências que nós estamos gerando, que não vamos dizer que nós não tenhamos avançado, sim, nós avançamos, existem que nós podemos aproveitar essas experiências. Existe uma pauta aqui na Bolívia, por exemplo, uma agenda aqui dos companheiros à educação que tem, digamos, trazido uma agenda curricular para a descolonização do corpo, como justamente uma agenda despaternalizadora, a partir, digamos, do olhar do território, do corpo e da memória. Ou seja, com tudo isso, eu então gostaria de instar todas as pessoas para que nós possamos dialogar e nos próximos momentos e falando de todos esses assuntos, vendo justamente como podemos resolver tudo isso, ou podemos oferecer novas oportunidades, novas ideias, que possamos, digamos, escrever e pintar essa história educacional com o arco-íris da diversidade sexual e também de identidade. Muito obrigada por estar aqui conosco. De algo tão importante e que foi, digamos, tão estigmatizado ao longo do tempo. No entanto, antes de seguirmos com as perguntas, gostaria de chamar a atenção de todos os senhores para que no nosso primeiro bloco, não sei se a Dandara e Iliana gostariam de falar alguma coisa, fazer algum comentário, uma vez que já estamos chegando ao final, talvez queiram dizer alguma coisa, não sei se estão aí conosco, gostariam de aportar alguma coisa, gostariam de dizer alguma coisa. Sinta-se à vontade. Sim, eu gostaria, por favor. Gostaria então de agradecer pela essa diversidade de experiências e de mensagens. A interpretação pede desculpas, estamos com o áudio cortado da senhora. Eu também gostaria então de justamente que tudo isso o que nos une, o que acabamos, é justamente essa referência, essas reflexões permanentes sobre o que foi se dando justamente falando sobre a concepção da infância, a formação cidadã e também a formação docente na construção do nosso país, dos nossos países, e também sempre, digamos, pensando que o patriarcado reproduz interesses que muitas vezes acabam gerando mais exclusão, que é importante que nós pensemos diante da política para que nós não confundamos uma coisa com outra e confirmando que a inclusão e a pluridiversidade precisam sim existir e têm que ser exigidas, que precisa haver coerência com essa perspectiva formadora e liberadora ética, e de maneira que nós, então, propomos todos, digamos, essa afetualidade, possamos continuar, digamos, atuando a partir da diversidade, mas, digamos, sempre para uma diversão específica e compartilhada, levando em consideração, digamos, sempre e promovendo essa diversidade e incluindo sempre todas as pessoas, todos os docentes. Se nós pensarmos na estética e também que
traumas tiveram, que coisas tiveram, quais são. A interpretação pede desculpas, estamos com o áudio cortado da senhora Eliana, justamente para que tudo isso possa ressoar nos corpos das crianças e dos jovens, para que possamos conseguir essa mudança. E falando justamente dessa parte tão colorida, como mencionado o nosso colega Davi, para que o construto, digamos, as crianças são campo de iluminação em todas as instituições, nas pessoas, nos seres, nas relações que acabam nos impactando, que nós temos que transfigurar isso com a nossa paleta de cores, com nossa singularidade, para que a gente possa justamente fazer desaparecer essas sombras e recriar, e também nos recriando de maneira libertária. E, digamos, possamos chamar, justamente como existe uma diferença entre a afetualidade e também a afetividade, porque a afetualidade tem mais intensidade, e convidar todos para que possamos aumentar a luta, para que fazer nossas escolas com mais possam ressoar mais, digamos, diante de todas essas questões. Muito obrigado, Eliana. Não sei se Dandara está aqui entre nós, se gostaria de falar alguma coisa. Por favor, a palavra é sua. Queria falar que as falas foram muito ricas, né? Agradecer, assim como a Eliana, pela diversidade aqui de falas. Eu acho que esse conceito, né, essa questão da interseccionalidade, ela vai muito ao encontro de todas as falas aqui que a gente ouviu. A Marcela trouxe essa pergunta, né, que escola que a gente quer, que escola que queremos, e eu acho que ela entra, talvez, para ajudar a responder essa pergunta, né? E reforçar também aqui o que o David falou, que todos nós somos atravessados pela interseccionalidade aqui, né? Corpos latino-americanos, negros ou indígenas, pessoas jovens, velhas, LGBT ou não, então todos nós aqui somos atravessados por isso. Então, acho que também está na nossa missão levar à frente essa ideia e essa prática, né? Um convite para ação, um convite para reflexão, né? E também eu acho que talvez a interseccionalidade ela venha nos ajudar a combater o eurocentrismo que a gente tem dentro da nossa educação, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é muito forte essa questão do eurocentrismo, da não representatividade dentro dos corpos, nem tem um pouco da história e da cultura, né? da população negra e da população indígena. Então, acho que também ela vem nos ajudar a trazer esse olhar de representatividade para os jovens, né, para os alunos que vão estar usando essa nova educação que a gente está propondo, né? Então, é isso. Muchas gracias, Dandara. Agora le passo a palavra a Desiree, que isso. Gostaria então de passar aqui a palavra para Desiree, que acabou recompilando, digamos, tudo isso, de todo o público, de todas as pessoas que estão aqui, e nós logo começaremos aqui com o debate. Muito obrigada, Marcela, Liz, Luna, a Davi também por todos os seus aportes e essas apresentações tão interessantes que vocês fizeram. E estão aqui, digamos, dando encaminhamento ao nosso... E foi, digamos, valorizando tudo isso que nós dissemos. E aqui chegando, digamos, à parte final, existem algumas perguntas, algumas, digamos, apontamentos que foram colocados no chat, e justamente gostaria de trazer isso para que a gente possa, não sei, digamos, precisar certas coisas, ou pelo menos, digamos, complementar, digamos, sobre esses assuntos que nós vamos falar aqui, que são, digamos, trazidos aqui nessas perguntas. Passamos, então, justamente para essa rodada de perguntas que vão surgindo das pessoas que estão aqui conosco e estão nos ouvindo. A primeira pergunta, acho que eu poderia fazer isso para a Marcela. Algumas dessas perguntas podem ser respondidas por outras pessoas, mas esta é para a Marcela. Existe uma relação
entre o adultocentrismo e a produtividade e a perspectiva economicista na educação, sempre considerando, obviamente, que isso acaba culminando na exclusão das mulheres, das crianças. E também é uma pergunta e também um comentário. Sem sombra de dúvidas, eu acredito que não sei quem teria feito essa pergunta, Maria Cianci. Justamente o adultocentrismo, como assinalado, ele não surge do nada. Existe uma lógica patriarcal, androcêntrica, capitalista, ou seja, faz parte de todos os dispositivos hegemônicos que permitiram justamente manter o sistema injusto, o sistema que nós vivemos e que acaba nos convocando para que nós estejamos aqui pensando sobre tudo isso. E a partir desse posicionamento crítico e a partir desse ponto de vista, justamente negamos à infância ser, digamos, criança. Atribuímos, então, justamente que seja uma transição para o mundo adulto. Qual é o adulto justamente que quer ser formado pelo sistema hegemônico? Um adulto produtivo, ou seja, um adulto que é competente, digamos, tem uma posição, digamos, firme, que tenha boas avaliações, com bons índices de produtividade, de forma que o adultocentrismo não é somente essa lógica de baixa participação ou de negação da participação, mas também é a decisão de que adulto vai ser essa criança. Justamente é importante saber entender essa lógica patriarcal, porque é algo muito básico. Desde o patriarcado, justamente ele é dono justamente dos indivíduos que fazem parte do seu mandato, digamos, estão debaixo do seu guarda-chuva. E tudo isso, esse patriarca decide quais são as funções que a mulher vão incorporar com seus filhos. E o papel dos filhos é justamente de transitar para a adultícia, a partir, digamos, para que seja um adulto que eu decido que você seja, e não um adulto que você decide ser. Ou seja, porque negamos isso a eles, esse espaço de realidade de ser criança e de ser jovem. Ou seja, não são espaços de transição, são espaços de vivência, são espaços absolutos, complexos, com muita lógica, com decisão, com, digamos, pontos fortes e pontos fracos. Acho que tem, então, um elemento muito importante, que é justamente, seja da formação da reflexão cultural, que é justamente deixarmos de nos posicionar, de posicionarmos as crianças e adolescentes em um espaço, em um momento de transição, e sim de colocar todas essas pessoas num espaço de vivência. Se esse espaço eu decidir que eu tenha que ser um ninho produtivo, porque porque eu decidi isso, pois então, aí vamos ver como vai ser isso. Mas o que não pode acontecer é que eu, como uma pessoa adulta, coloque essa criança na lógica da produção. Essa lógica digamos, que a escola se reduz justamente à qualificação. Não existe uma produção cultural reconhecida, uma produção afetiva. E reduzimos, então, as histórias mais tradicionais, sem pensamento crítico, acabam reduzindo essas crianças à qualificação. Ou seja, isso acaba transformando justamente essas crianças em indivíduos produtivos, organizados, um cidadão que vai responder a um modelo que requer que ele exista, para que, digamos, vamos manter essa lógica. É interessante, justamente, existem escolas que têm feito essa transformação, que já fizeram essa transformação, não é uma utopia que, digamos, está nas nuvens ou qualquer coisa do gênero. Não. Existem escolas que fizeram já essa transformação, seja doída, problemática, mas existem isso. É uma coisa possível. Se não fosse possível, nós não estaríamos aqui falando sobre tudo isso. Essa lógica, então, é justamente que vamos adiante, vamos continuar, porque sim, é possível. Existe aqui outra pergunta que foi feita. A Liz aqui falou muito bem de tudo isso para nós. Talvez ainda quando ela nos disse o que fazermos, isso é a Maria Marta que está falando. Eu vou parafrasear aqui. Não estou repetindo a pergunta. O que fazemos quando a teoria não consegue, digamos, interpelar e modificar a aprendizagem prática das próprias diferenças, das inequidades? O que podemos falar sobre isso?
O que fazemos quando a teoria não consegue interpelar nem modificar as aprendizagens práticas desde a sua verticalidade? É algo bem complicado, óbvio. É uma muito, digamos, uma construção. Temos que fazer uma construção horizontal que queremos, digamos, fazer acontecer na educação inclusiva. Hoje não vai funcionar porque nós não temos a participação de todas e todos na construção. E recentemente, Marcela já nos dizia que temos que evitar de colocar as crianças e os adolescentes ou os jovens numa situação, numa condição de tem que fazer isso porque é o que tem que ser feito, temos que cumprir todas essas atividades para chegarmos a para obtermos tal e tal qualificação. Não funciona assim. O que temos que fazer é construir entre todos nós e tentar que cada um, digamos, aporte e dê, e fazendo sempre que seja algo mais ativo, que a educação, de maneira genérica, seja, digamos, algo ativo e coletivo, para evitarmos justamente que os docentes estejam na situação de que eu sei tudo e eu sei como tem que ser, então nós vamos fazer do meu jeito. Então, permitir que os outros participem. Muito obrigada, Liz. É justamente um assunto bem complicado, que, digamos, acaba tendo muita elasticidade, acaba, digamos, gerando muitas perguntas e muitas, de maneira que nós vamos procurar maneiras para avançarmos, para que possamos incorporar outros conceitos ou novos conceitos nesta questão, e que tudo possa ser feito, digamos, possa ser visto na prática, nas nossas ações concretas. E aqui para a Luna, qual o sentido profundo da inclusão, sobretudo quando estamos falando do papel, na postura dos professores diante, digamos, esse terror. Marta também já estava falando disso. Qual são o sentido da inclusão? Qual é o sentido da inclusão? Então, talvez nós não possamos resolver tudo aqui, não possamos responder tudo aqui, mas algumas ideias que possam nos apontar, digamos, para a postura do professor, as atitudes dos professores e para que, diante, esse papel colonizante e colonizador. Eu acredito que o papel dos professores deve ser respeitar, digamos, as diferenças dos outros e também entendermos que nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades, nem todos temos as mesmas possibilidades, nem todos estamos numa região que nos permite ter tudo, ter acesso a tudo, e também que nós temos problemas, bem como todos os outros, e também que muitas vezes as pessoas têm que fazer, digamos, não só que fazer uma coisa, mas têm que fazer muitas outras coisas para poder sobreviver, para poder ser ativos e sobreviver com sua família. Muito obrigada, Luna. Gostaria então também de, digamos, com toda essa participação dos jovens e dos estudantes, estão nos iluminando aqui, nos trazem muita luz do seu ponto de vista, com suas opiniões, seus comentários, justamente para que nós, professores, muitas vezes a gente fica pensando que é o professor que tem que ter a palavra, mas não, também queremos dar a palavra para os estudantes, justamente porque eles também fazem parte de todo o processo, eles também têm que participar, e também podem nos aportar muito nessa discussão. Davi, eu adorei tudo que você nos disse, sobretudo quando você comentou justamente, digamos, dessa luta tão doída e tão dolorosa aqui da comunidade e que tiveram que ir vivendo com tudo isso. Nós também fomos avançando, de algum jeito fomos avançando, mas ainda existe muita coisa a ser feita. Existe também quais são questões importantes. Nós que estamos aqui poderíamos, digamos, contribuir de maneira sinérgica, ou
talvez interativamente, podemos gerando, digamos, no nosso ambiente. Nós temos que, digamos, ir para a ação, começar a agir. Não temos que, digamos, só ficar nas palavras, no mundo das palavras, temos que começar a agir. O que poderíamos fazer, então? O que você nos diria, digamos, como podemos ajudar em termos de ação, em termos de ações, em termos de atitudes, sempre pensando no favorecimento da descolonização desses corpos, justamente como dito anteriormente, que é um assunto muito importante, e eu acredito que isso seria importante a gente aprofundar tudo isso. E também apareceu aqui o assunto da raça, de que ela não existiria, e também se você pudesse, digamos, comentar isso, o fato de que a raça não existiria, como dito por William Telesmundi. Concordo com o William, com o que ele disse. A raça não existe, nós temos a raça humana. O que eu falava anteriormente, justamente o que era feito, é como essa proposta pedagógica, como comentada, como eu comentei a grosso modo, seria muito importante justamente também, digamos, abrir um painel para podermos falar disso e apresentar todas essas propostas, porque eu queria dizer que essa não é a minha proposta, é a proposta de uma organização que é uma fundação Compa e também do Teatro Trono, é o ente cultural, artístico, teatral que foi gerando e trazendo essa proposta pedagógica e foi sendo incorporada em vários sistemas educativos, especialmente nas escolas superiores, na formação de professores. E aí nós temos uma das propostas. Um é justamente o tema da transformação da política pública. Já sabemos muito bem que os grupos conservadores, fundamentalistas, todos esses grupos que, digamos, atravessam a América Latina e que possuem esse discurso de propriedade do corpo, das crianças, dos adolescentes, que têm esse controle da sua sexualidade, do gênero, tudo isso faz com que a educação seja esse ponto de tensão e que esteja em constante disputa política, porque obviamente é uma questão política. É importante nós termos termos clareza sobre tudo isso, porque existe uma disputa política do poder. Neste sentido, então, precisamos transformar e gerar esses mecanismos de política pública para gerarmos esse processo. Senão, não vai haver outro jeito de responder isso, porque a política tem que ser responsabilizada. Ela tem que ser responsabilizada para gerar esses mecanismos, para justamente abrirmos todos esses cadeados e conseguirmos para que os currículos oficiais, todos os currículos de formação, de capacitação dos professores, levem isso em consideração, que tem sido trabalhado. Ivan Nogales, que é o diretor dessa fundação, e dizia sempre, digamos, em todas as suas oficinas, que o nosso corpo é uma prisão que acaba reproduzindo a colonialidade, mas também, digamos, é o bastião da nossa liberação. Se nós não liberarmos os nossos corpos, não libertarmos essa historicidade da nossa luta, da nossa memória, nós não poderemos transformar esses elementos. Então, seria algo muito poético, obviamente, falar assim, mas é importante que esse elemento e levar ele para a sala de aula, como muitas pessoas têm levado para as salas de aula, para as oficinas e também entrando nos currículos educacionais, tanto nas escolas superiores e também de formação de professores, pelo menos aqui na Bolívia. Eu não sei como é nos outros países da América Latina, não sei se é a mesma coisa, seria também interessante conhecer a realidade desses outros países e como tudo isso se dá, justamente porque aqui, pelo menos para nós, tem permitido que a gente gere essas reflexões e, em alguns casos, até constituindo mestres em prol da diversidade e também de uma educação diversificada. Existe muito a ser falado sobre tudo isso,
também já estamos aqui terminando, infelizmente, mas eu gostaria de dizer que é importante que nós possamos abrir, digamos, uma mesa para falarmos desse assunto, porque, digamos, é muito importante para nós e acaba faltando muito para nós no nosso dia a dia, tudo isso que tem sido gerado na nossa sala de aula, e de maneira que gostaria de cumprimentar aqui, foi um prazer estar aqui com todos vocês, cumprimentar e ouvir e sentir todos esses colegas, todos esses companheiros. Foi um prazer e tem sido uma honra estar aqui com todos vocês para que a gente possa quebrar, digamos, essas barreiras da discriminação. Muito obrigado a todos. Obrigada. Não tenho mais nada a dizer, já estamos chegando aqui ao final. Eu gostaria, no entanto, de dar um minuto bem curto para a Dandara, se ela quiser trazer alguma coisa sobre o assunto da raça. Eu acredito que ela pode nos aportar alguma coisa, e também gostaria de aproveitar para nos despedirmos, porque já depois disso eu vou passar a palavra para a Maria, para que ela possa fazer o encerramento deste ótimo evento que nós temos estando até agora. Obrigado a todos que estão aqui conosco, pela sua presença, por terem estado aqui conosco. Muito obrigada de todos vocês terem vindo de todos os seus lugares pelo Facebook, YouTube, onde quer que vocês todos estejam. Eu deixo aqui um minuto para a Dandara e depois passo a palavra para a Maria para que ela possa fazer o encerramento. Muito obrigada. Obrigada. Essa pergunta, né, essa colocação é muito importante, porque a gente tem um entendimento e somos todos da raça humana, mas quando a gente convive com racismo, né, o que é o racismo? O racismo é o entendimento e a percepção que existe uma hierarquia entre raças, por mais que biologicamente a gente já tenha passado da época que acreditava-se que existiam diferentes raças humanas, né? Mas o racismo ele parte desse entendimento que existe uma hierarquia. Então, aqui a gente usa a raça muito no sentido de um conceito social, né? Para dialogar com o racismo também enquanto conceito, enquanto prática, né? Então, não é tão entendendo a diferenciação entre raças, mas sim pensando no contexto de hierarquia, de poder, quando a gente fala sobre isso, né? E aí eu convido, depois eu posso até compartilhar um texto do Munanga, do Kabengele Munanga, que ele vai falar sobre raça, racismo e etnia, né? Que são conceitos que eles se conversam, mas não necessariamente são as mesmas coisas. Então, por isso que é importante a gente, quando estiver falando sobre racismo, usar esse conceito social, né? Porque hoje a gente sabe, entende, enquanto campo científico, que é um conceito puramente social, né? Não mais biológico, como foi falado muitos anos atrás. Muchísimas gracias, Dandara, y muchísimas gracias Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, obrigado a todas essas garotas, mulheres que estiveram aqui conosco. É muito difícil tentar sintetizar tudo isso. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de me autodescrever aqui para que eu sou alta, eu tenho mais ou menos 40 anos, tenho o cabelo, digamos, cacheado, castanho escuro e olhos castanhos também, olhos bem grandes. E para as pessoas que eu tenho, o meu sotaque é bem espanhol. Eu moro na Inglaterra, mas eu sou espanhola. Eu sou branca, mas aqui para todos os ingleses eu não sou tão branca assim. Digamos, eu quase não seria branca aqui. Isso é algo muito importante também. E esteve presente em todas as apresentações, justamente o fato, porque muitas diferenças nem todas as diferenças acabam levando à desigualdade. A gente não queremos todos sermos iguais. Dandara e também Luna já disseram isso. A universalidade também é utilizado para homogeneizar, para cobrir todas as diversidades que nós podemos encontrar, especialmente, sobretudo, queremos o direito de sermos diferentes, o direito de respeitar a diversidade sempre, digamos, a partir do ponto da justiça social, desde a equidade, para que todas as pessoas possam ter as mesmas oportunidades para ser quem querem ser.
Pa- para não aqueles projetos burgueses adultocêntricos, como Marcela já nos contou, para que as pessoas possam escolher quem elas querem ser e que tenham, digamos, o respaldo para poderem escolher, sempre respeitando a diversidade dos outros. Dessa forma, então, Eliana nos apresentou essa proposta da afetualidade, a proposta de reconhecermos a dignidade dos outros e também de promover isso. Não só de reconhecer, não só, digamos, desde um ponto de vista do discurso, mas também da prática. É importante, digamos, ela sustém, digamos, a empatia, o multiverso, a pluralidade e também o cuidado com os outros. Sempre, digamos, também levando em consideração a natureza das pessoas. Dandara nos falou da interseccionalidade como uma ferramenta para podermos analisar as desigualdades sociais. Como também que a universalidade pode ser também utilizada para submeter, para subjugar e para, digamos, marginalizarmos alguns grupos. E também pode ser utilizado como uma desculpa para a homogeneização. Por isso é importante usar a interseccionalidade como uma ferramenta para olharmos, detectarmos, identificarmos, analisarmos e compreendermos todas essas diversidades, todas essas marginalizações e também que acabam sempre procurando a justiça social. Marcela, então, eu fiquei com a pergunta: qual é a escola que nós queremos para a justiça social e para a transformação? É uma pergunta que para mim parece imprescindível. E sempre reconhecendo que a escola não é um lugar, digamos, neutro, mas que ela, digamos, é um lugar que já está segregado, que já, digamos, já é bem adultocêntrica. Os adultos definem o que pessoas vão ser aquelas crianças, que pessoas vão sair daquelas escolas. E nós temos que entender isso, analisar e mudar. Então, tem que ser um lugar de transformação, um lugar para promover a libertação e a justiça social. Tem que ser uma instituição coletiva, democrática e inclusiva. Liz, então, nos lembrou justamente do papel fundamental dos professores e dos gestores educacionais para incluírem os portadores de deficiência para que possam participar de maneira a contento. E também do papel da empatia nisso tudo, para justamente sensibilizarmos o ambiente educacional para que seja mais inclusivo. Luna, então, falou aqui justamente, nos trouxe outro ponto de vista, justamente de que a inclusão também precisa respeitar a diversidade cultural e da importância de respeitar os outros para que todas as pessoas possam escolher quem nós queremos ser, sobretudo no, digamos, no que diz respeito aos outros idiomas e outros grupos étnicos. Como ela nos falou, por exemplo, do exemplo da Guatemala. Davi falou então das necessidades de que nós precisamos pautas concretas e também de transformação do pensamento e dos olhares patriarcais e fundamentalistas. Nós temos que reconhecer a história da criminalização, da patologização e de violência sofrido pela comunidade LGBTQI. Contra a liberdade social e da identidade sexual e também das identidades de gênero. E também falou do papel dos docentes, dos gestores educacionais que também fazem parte e também podem ser, digamos, a fonte dessa recusa e dessa marginalização. Nós também precisamos de uma agenda de descolonização do corpo, do tempo, da memória, não só, digamos, como uma agenda, digamos, que esteja no discurso, mas que seja uma agenda que funcione. Obviamente, todos os senhores falaram de muitas coisas, que é mais ou menos a síntese que eu gostaria de fazer. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco, todos que estão nos acompanhando, também aos intérpretes de sinais também, e gostaria de convidar todos os senhores e senhoras para a próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 27, e se chama O Sentido da Transformação, Educação para o Cuidado e Justiça Social, e também esse será o quarto evento que nós faremos aqui. Espero que todos vocês possam estar nos acompanhando. Muito obrigado. Se talvez alguém queira dizer alguma coisa a mais antes de nos despedirmos. Muito obrigado.
Até a próxima. Nós nos vemos no próximo evento, dia 27, quinta-feira próxima, começando às 11 horas do Brasil. Adiós. Até. Obrigada, muito obrigada. Um abraço para todos, para vocês também. Um prazer rever todos vocês. Estou muito contente, obrigado. Davi, sempre um prazer te rever. Até mais, Davi, um grande abraço. Beijo para todos, todes. Eu fico assim com muita saudade de ver vocês todas aí. Eu mando um abraço para todos vocês, mando um beijo para todos vocês. Venha para cá, venha nos visitar. Maria, você está aqui. Venha nos visitar.